E aí, pessoal, quem nunca ficou, sabe, hipnotizado por aquela luzinha de um vagalume na noite, né? Parece mágica pura, mas acredite, a resposta tá toda na química. E o legal é que hoje a gente vai usar uma questão de vestibular para desvendar esse mistério de junto. Bora lá? Pois é, a pergunta é essa: como é que um bichinho tão pequeno consegue produzir a própria luz? E de um jeito tão eficiente? A resposta, como a gente vai ver, passa por um dos conceitos mais importantes da química. Vamos dar uma olhada nisso agora. E olha só, a nossa chave para entender tudo isso tá bem aqui. É uma questão da US, e ela já entrega o ouro, né? A luz do vagalume vem de uma reação de oxidação-redução. Então, o nosso trabalho aqui vai ser o seguinte: a gente vai analisar cada uma das afirmações. Não só para achar a resposta certa, mas para entender de verdade o que está rolando na química desse brilho todo. Então vamos bancar os detetives da química agora. A missão é simples, temos 5 afirmações para analisar e separar o que é verdadeiro do que é falso. Preparados? Então vamos para a primeira. Ok, afirmação número 1. Ela diz assim: em uma reação de oxidação-redução, todos os átomos passam por variação do número de oxidação. Essa palavra todos é bem forte, né? Será que é isso mesmo, sem nenhuma exceção? Para saber, a gente precisa primeiro entender o que é esse tal de número de oxidação, o famoso NOx. Então, vamos simplificar. Pensa no NOx como se fosse, sei lá, um saldo de elétrons de um átomo. Se o átomo perde elétrons, é como se ele gastasse, aí o NOx dele sobe, fica mais positivo. Agora, se ele ganha elétrons, ele está depositando, e o NOx diminui. É basicamente uma ferramenta que a gente usa para ficar de olho nessa movimentação de elétrons. E aí, que tal o pulo do gato? Em muitas reações, tem átomos que estão ali só de plateia, sabe? Eles não entram na dança de perder ou ganhar elétrons. Só quem está no centro da ação, os protagonistas, é que mudam o NOx. Por isso, aquela primeira afirmação com aquele todos está completamente falsa. Vamos para a segunda, então. A afirmação diz: geralmente não há oxidação sem redução e vice-versa. Ou seja, ela está dizendo que oxidação e redução são tipo uma dupla, sabe? Inseparáveis. Onde um tá, o outro tem que estar junto. Parece fazer sentido, né? Mas vamos confirmar. E olha só como essa parceria funciona. É simples. Se um elemento perde elétrons, isso é oxidação, tem que ter outro elemento ali para, obrigatoriamente, ganhar esses elétrons. E isso é redução. É uma transferência, um passa para outro. Pensa bem, não dá para doar algo pro nada. Alguém tem que receber, certo? Exatamente. É por isso mesmo que a afirmação número 2 está certíssima. Oxidação e redução são as duas faces da mesma moeda. Não tem como separar. Uma depende da outra para acontecer. Beleza, chegamos na terceira. Ela afirma o seguinte: as reações de dupla troca são de oxidação-redução. E epá, de novo uma generalização. Será que toda reação de dupla troca é também uma redox? Vamos checar isso aí. E a resposta é não. Na maioria das vezes, uma reação de dupla troca parece mais uma dança das cadeiras. Os íons só trocam de lugar, trocam de parceiros para formar coisas novas, mas ninguém ali está perdendo ou ganhando elétrons. O NOx de todo mundo continua na mesma. Então, essa afirmação número 3 é falsa. Agora, a quarta afirmação, e essa nos traz de volta para o nosso vagalume. Olha que legal! As reações de combustão são também processos redox. Bom, a gente lembra que o texto da questão falou do oxigênio como tal do agente oxidante, né? Então a pergunta é essa: toda queima, toda combustão é uma reação redox? Olha, a própria definição de combustão já meio que entrega a resposta. O que é queimar? É reagir com oxigênio, o O2. E o oxigênio tem uma fama na química. A fama de ser um excelente Ladrão de elétrons. É isso mesmo. O oxigênio é um dos agentes oxidantes mais fortes que a gente conhece. Ele adora puxar elétrons de outras substâncias. Por isso, a resposta é um grande sim. Toda combustão é, por definição, uma reação redox. A afirmação 4 é verdadeira. E chegamos na última, a número 5. Essa é mais sobre o jeito certo de falar, sobre terminologia. A questão é, quando a gente fala agente oxidante ou agente redutor, a gente está se referindo só àquele átomo específico que mudou o NOx ou à molécula inteira? E a regra aqui é clara. A gente fala do conjunto todo. Mesmo que a mudança do NOx aconteça num átomo específico ali no meio, tipo o manganês lá no íon permanganato, quem a gente chama de agente oxidante é o íon inteiro, a molécula inteira. Então, sim, a afirmação 5 também está correta.
Pronto! Nossa investigação terminou. A gente analisou todas as 5 pistas. Agora chegou a hora de juntar tudo e resolver de vez esse quebra-cabeça químico. Vamos ver o nosso placar, então? A afirmação 1, aquela que dizia que todos os átomos mudavam o NOx, a gente viu que é falsa. A 3, que falava que toda a dupla troca era redox, também falsa. Já a 2, sobre a parceria entre oxidação e redução, verdadeira. A 4, sobre a combustão ser redox, verdadeira também. E a 5, sobre a terminologia dos agentes, verdadeira. Então ficamos com I e V como corretas. E com isso em mãos, a resposta fica fácil. É só procurar a alternativa que marca a IV e a AV como corretas. E essa é a letra B. Pronto, mistério resolvido. Questão finalizada. Mas, sabe, achar a letra certa é só parte da história. O mais importante é o que a gente aprendeu no caminho. Então vamos só recapitular os pontos principais que essa questão ensinou pra gente sobre reações redox. Para não esquecer mais, então, falou em reação redox, pensou em transferência de elétrons. Oxidação e redução andam sempre juntas, não tem jeito. A combustão, que faz o vagalume brilhar, é um exemplo clássico disso. E por último, quando falamos de agente oxidante ou redutor, estamos falando da molécula toda, ok? Com esses conceitos, a gente entende um monte de coisa, tanto na química quanto na biologia. E pra gente terminar, fica aí uma curiosidade. A gente começou falando dos vagalumes, né? Mas essa luz química, a tal da bioluminescência, aparece em muitos outros lugares na natureza. Lá no fundo do mar, em alguns cogumelos, até em bactérias. Fica a pergunta: onde mais será que a química da vida está dando esse show de luzes por aí? Bom, e para quem curtiu essa nossa conversa e quer continuar aprendendo química desse jeito, mais direto ao ponto, fica o convite. Dá uma passada no canal do Professor Batista Castro lá no YouTube. Tem muito mais conteúdo bacana para aprofundar os estudos. É isso, pessoal. Até a próxima!